Por conta do entendimento dessa modelagem e do gráfico apresentado, observamos que a prática do patrocínio, do financiamento, ao início do período para apoio às despesas que acontecem ao longo do período, tem se mostrado não muito interessante, uma vez que o valor apresentado e disponibilizado ao início do período fica parado enquanto as despesas acontecem e ele só é zerado ao final do período. Em função disso, muitas organizações planejam e programam que todas as despesas, de forma ordenada, sejam apenas praticadas e pagas ao final do período. Dessa maneira, fazendo com que o aporte financeiro, patrocínio ou financiamento seja colocado também ao final do período. Assim, ao final do período, há um aporte financeiro que quita e paga todas as despesas do período, mantendo dinheiro, o valor, o financiamento aplicado ou usado em outros lugares, em outros recursos, e não à disposição e parado dentro do período para esse projeto específico. Há um deslocamento, então, da linha pontilhada de financiamento para essa linha vermelha, ainda mantendo os compromissos dentro do período de produção e de compromisso. Dessa forma, agora podemos partir para o nosso cronograma, já na fase 3, fase final, onde os recursos financeiros e a sua distribuição ao longo do tempo já estão aprovadas e já podem ser definidas como certas por conta de todos os envolvidos, desde programações, equipe de planejamento, produção, recursos humanos, fornecedores de suprimentos, logística e agora também com apoio do financeiro e da parte econômica do projeto. Se nós vamos falar em cronograma definitivo final ou fase 3, vamos lembrar que nós estamos gerando esse cronograma e vamos ter que submeter a aprovação. Se estivermos trabalhando dentro de uma realidade onde os recursos humanos não são infinitos, os materiais não são infinitos e à disposição permanente, e agora, que talvez os recursos, embora sejam possíveis de serem custeados, não estejam à disposição no momento em que é desejado, podemos ter que o planejamento 1 da aula 4, que era a parte física, não seja mais execuível. Pode ser que agora o planejamento conseguido na aula 5 e 6 com os recursos materiais e humanos podem não ser conseguidos, mas observa que o tamanho do planejamento 3 ficou significativamente alterado, talvez agora por causa da falta de recursos. Vamos analisar essa falta de recursos financeiros. O nosso modelo até então previa dispêndio, saída com esses valores, mas eu criei um componente de custo chamado aporte financeiro. Aporte financeiro é um componente que será menos um, porque nós já vimos que 1 é saída, 0 é não contabilizar e menos 1 é entrada. Se menos 1 é entrada e o aporte financeiro existe, eu vou colocar uma programação, um trabalho chamado de dotação orçamentária dentro da administração. E essa dotação orçamentária é composta por exemplo, 10 atividades. Cada atividade durando 1 hora, digamos assim. E nessa hora, teremos o investimento de um dinheiro para custear as despesas do período. Então, olhando no gráfico, com o apoio do
campo start NET, ou seja, começar não antes de, eu programo que essa hora de trabalho vai acontecer a partir do dia 1º de cada período. Bom, se eu programo de cada período, essa hora vai acontecer a partir de cada início de período. Para garantia de integridade apenas acadêmica, eu vou promover a ligação entre eles e, é claro, a ligação entre o início e o primeiro e o último e o término do projeto. E a cada um desses elementos, eu vou colocar um valor em dinheiro. Claro que no componente de custo adequado, chamado aporte financeiro, fixo. E, ignorando a quantidade de dinheiro que é necessário por período, mas entendendo que 5 vezes 10 dá 50, poderíamos ter a surpresa de que nós vamos ter um aporte financeiro que totalizaria 50 para pagar os custos totais de 34. A princípio, o dinheiro é suficiente. A princípio, o custo de 34 mil é facilmente mantido pela organização. Agora, se o aporte financeiro for em datas definidas e no valor constante e igual a 5 mil, podemos observar no gráfico, agora pedindo para que o gráfico apresente não só o custo total, como também o componente aporte financeiro. Podemos ter a surpresa de que o aporte financeiro de 5, 5, 5, 5, ora atenda o fluxo de despesa, ora não atenda esse fluxo. Por exemplo, no terceiro mês, no mês de junho, o gasto previsto para o mês é 7.700 e o aporte é 5 mil. Se nós víssemos o mesmo gráfico agora acumulado, talvez ficasse mais fácil ver que o degrau azul é a despesa. O degrau azul mais escuro é a entrada de recursos, conforme a legenda apresenta no painel intermediário. Em algum momento, o azul ultrapassou, o azul claro ultrapassou o azul escuro. Se isso aconteceu, houve um momento em que, no período, tivemos menos recurso financeiro patrocinando do que despesas a serem pagas. Pela tabela, nós verificamos que isso não acontece. Mas se a distribuição de recursos não fosse essa, se fosse de 2 em 2 meses e não de mês em mês, de 2 em 2 meses teríamos o dobro. É uma condição possível de acontecer. Nós teríamos uma mudança de perfil. O patrocínio sempre supre as despesas, mesmo que com intervalo de nenhum patrocínio mensal.
Mas se fosse o inverso, ou uma outra forma qualquer de distribuição, nós teríamos, num dado momento do nosso projeto, um gasto não suprido pelo financiamento. Aqui nesse caso, há 2 períodos em que isso acontece. Um é no mês de abril e o outro é no mês de junho. Daí, ser possível entender que a fase 3 se estabelece agora. Como vou compatibilizar, nesse caso em particular, o valor que eu recebo de patrocínio ou financiamento para pagamento das despesas, mesmo tendo um patrocínio superior às necessidades do projeto, uma vez que elas acontecem em tempos diferentes. Eu vou preservar essa configuração, salvar o projeto e vou mostrar o mesmo projeto na versão do Spider Desk 200 em português. Agora, na versão em português, o agendamento nos mostra que o valor de patrocínio não compensa o valor das despesas. E na fase 2, nós tínhamos os recursos de nivelamento para recursos humanos e equipamentos. Mas nós, no Spider Desk 200, não temos recurso para nivelar, ajustar falta de material ou falta de recurso financeiro de forma automática, o que nos levaria, na forma manual, de reprogramar as atividades, demolir piso, assentar piso, de forma manual, o que daria um trabalho muito grande. Vou voltar para a versão em inglês, para mostrar que na versão completa, esse recurso de ajuste e compatibilização do financiamento com a despesa é possível.